Olá pessoal, bom dia. Nos últimos dias o Brasil parou com uma onda de protestos. Milhões de pessoas foram às ruas para reivindicar mais educação, mais segurança, qualidade no transporte público. Aqui na região do Cariri, os movimentos foram protagonizados pelos professores da rede pública municipal. Em greve desde o dia 12 de junho, eles reivindicam melhores condições de trabalho e que não haja o corte de 40% em seus salários anunciado pela Prefeitura. Hoje nós queremos saber, no Cariri em Pauta, como pode ser melhorada a educação pública municipal. É o que você confere a partir de agora. Hoje o Cariri em Pauta está falando sobre a educação pública no município de Juazeiro do Norte. Nos nossos estúdios nós convidamos a secretária municipal de educação, Célia Viana, e convidamos também a presidente do Sindicato dos Professores do município, Mazé dos Santos, que vai conversar conosco sobre o que pode ser feito efetivamente para tentar melhorar a educação pública municipal. Além das nossas entrevistadas, no estúdio nós contamos com as presenças dos alunos Giovana Duarte e Cícero Sebastião, do curso de jornalismo na UFC do Cariri. Bem, antes de começarmos as nossas entrevistas com a secretária municipal de educação e com a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, nós fomos às ruas para saber finalmente o que gerou toda essa onda de protestos aqui em Juazeiro do Norte. É o que você confere na reportagem de Renan Queiroz. O dia 17 de junho de 2013 ficará marcado na história como o dia em que o povo foi para as ruas para mostrar o descontentamento com os rumos que o Brasil está tomando. Em São Paulo, onde aconteceram os primeiros protestos, a principal reivindicação era o aumento da passagem de ônibus de R$ 3 para R$ 3,20, mobilizando pessoas em todo o Brasil para abraçarem a causa e protestar pelos seus próprios direitos nas ruas. Aqui no Cariri, o povo também foi para a rua protestar pelos seus direitos. Depois da aprovação da lei que instituiu o novo plano de cargos e carreira dos professores, que tira 40% dos salários dos professores inativos e diminui para 30% o valor da gratificação por regência de classe dos servidores ativos, os professores entraram em greve e iniciaram um calendário de manifestações que se intensificou a partir do dia 18 de junho, pois o movimento popular, chamado Panelaço, organizado através de redes sociais por estudantes da UFC, levou mais de 8 mil pessoas para a rua, pedindo mais respeito à educação em Juazeiro do Norte. É interessante que a gente pôde estar, né, nesse dia importante aí do Panelaço, tá com essa movimentação, pessoas que nunca tiveram em movimentos, nunca participaram de passeata, e aí pela primeira vez estiveram nas ruas aí mostrando a que vieram, né? Não foi por pouco que nós ganhamos a mídia nacional e internacional. Um prefeito que, ao invés de estar aplicando verbas públicas, né, na educação, fazendo o melhor para que os filhos dos trabalhadores tenham uma educação de qualidade e que os professores também tenham um salário digno, ele está fazendo exatamente o contrário. O projeto de lei que trata do novo PCCR para os profissionais de educação do município de Juazeiro do Norte já foi aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores. Aguarda a sanção do prefeito Raimundo Macedo e sua publicação no Diário Oficial. Porém, a Secretaria de Educação ainda busca entendimento junto ao sindicato para uma nova proposta do PCCR. Enquanto isso, os professores aguardam em greve e alguns vereadores buscam anular a sessão que aprovou este PCCR. O rito do processo legislativo foi descumprido, o regimento interno da Câmara foi descumprido. Nós pedimos judicialmente já a anulação da votação. A gente espera que o Poder Judiciário seja sensível à causa dos professores e à quebra do regimento interno, né? O não cumprimento das regras do regimento interno. E a gente espera que o Poder Judiciário anule a sessão ou anule a votação para que a gente discuta um novo projeto para a educação pública de Juazeiro do Norte. Um projeto que seja no sentido de valorizar a educação e não nesse sentido que está sendo posto pelo Poder Executivo de desvalorizar. Não adianta nós, enquanto secretaria ou qualquer outro segmento da sociedade, ficarmos dizendo o que é bom ou o que é ruim se nós não sentarmos e discutirmos esse plano como ele deve ser discutido. Então, nós entendemos que a nossa categoria professores, em especial os professores da rede pública municipal, tem toda a condição de sentar juntamente com a equipe da secretaria e chegar a um entendimento no que diz respeito ao que é melhor para essa categoria que é tão sofrida realmente no nosso país.
Dados do Ministério da Educação apontam que mais de 70% das escolas públicas municipais de Juazeiro do Norte não cumpriram as metas do IDEB, o Índice Nacional da Educação Básica. Bem, aqui nos nossos estúdios nós temos a secretária municipal de Educação, Célia Viana, e a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Mazé dos Santos, que vai conversar conosco sobre o que pode ser feito efetivamente para melhorar a qualidade da educação pública municipal. Vamos fazer no formato de debate. Então, cada uma vai ter 1 minuto e meio para fazer a sua resposta, a outra tem 1 minuto e meio para a réplica e, por fim, mais 1 minuto para a tréplica. Então, a partir de agora, nós começamos o nosso debate com a pergunta da estudante Giovana Duarte, do primeiro semestre do curso de jornalismo da UFC. Bom dia, Célia. Bom dia, Mazé. Bem, foi pauta nas grandes emissoras e nas grandes matérias de que Juazeiro do Norte teve uma redução salarial na categoria dos professores de 40%. A gente queria entender melhor como se deu essa redução. Foi 40% mesmo? Como se deu? Bem, redução não houve de 40%. O que houve foi uma proposta da gratificação de regência de classe, que é 40%, com a proposta do município transferir 10% desses 40% para o salário base. Então, a gratificação de regência de classe ficaria 30%, mas não houve redução do salário. Então, quer dizer que o salário não foi reduzido? Não foi reduzido. A prova é tanta que eles receberam o contra-cheque sexta-feira e não teve redução nenhuma, né? Sexta-feira foi o pagamento do mês de maio, não houve redução. Mas a réplica. Havia uma pretensão da Prefeitura Municipal de Juazeiro em retirar, e até mesmo a gente teve essa retirada de 40% em janeiro, sem lei, sem nada. Não vou negar que não houve uma reunião na qual o sindicato se posicionou contra, pedindo que discutíssemos. Mas, infelizmente, em janeiro isso foi retirado, e a lei aprovada agora, no dia 6 de junho, traz isso. Há, por parte da Prefeitura, né, o Executivo, o presidente da Câmara, procuradora do município, em dizer que era uma incorporação, mas em todo o corpo da lei, cuja mensagem é a número 29, não traz nenhuma menção, nenhum texto colocando essa questão da incorporação. E aí, o que a gente vê? Para os professores readaptados, são aquelas pessoas que, por doenças, estão fora da sala de aula, mas em contato direto com os alunos, 40% seria retirado. E o que a gente percebe que não foi retirado, e afirmo aqui, é que não houve a publicação, mas está a lei aprovada e sancionada com a pretensão de retirada. Ok, mas secretária, a senhora tem 1 minuto para a tréplica. Nós queremos mais uma vez esclarecer que realmente não foi tirado, os 40% permanecem. Quanto aos readaptados, eles estão regularizando suas situações e serão lotados em suporte pedagógico, também não irão perder os 40%. Ok, o segundo aluno a fazer pergunta é o Cícero Sebastião, do primeiro semestre do curso de jornalismo da UFC. Cícero. Bom dia a todos. Bom, a receita do Fundeb, de Juazeiro do Norte, em 2012, era mais de 78 milhões. E a gente teve um índice em 2011 de 70% das escolas não atingiram o índice de aprendizagem adequada. O que justifica isso, com um orçamento tão grande? Quem começa a responder é a presidente do sindicato, por gentileza. Olha, eu diria que há uma série de questões aí inseridas. São principalmente aquelas questões que buscam o compromisso, a parte mesmo da Secretaria de Educação, vamos dizer assim, e que busquemos conjuntamente a aprendizagem do aluno. Assim, essa questão de não ter atingido é uma prova que é feita com alguns alunos, né, o IDEB. Claro que ela é um parâmetro, mas que precisa também ser melhor trabalhada com antecedência no dia a dia das escolas. E a questão das verbas, elas precisam ser melhor empregadas.
O salário do professor é um dos elementos que contam, mas as condições de sala de aula, as condições de escolas, elas também permeiam esse mundo, eu diria assim, do pedagógico. E a gente precisa buscar melhorias. Há muita gente que diz fazer educação. Eu colocaria esse ponto, esse aspecto. Há muita gente que precisa ter realmente o compromisso. Mas esperamos que isso seja superado, até com momentos de greves que precisam ser superados. E a gente consiga atingir um IDEB onde o percentual foi tão alto, 70% das escolas. Então, há algo errado no coletivo educacional, no coletivo pedagógico. Não vamos culpar somente os professores. Secretária Célia Viana. A nossa primeira preocupação ao chegarmos na secretaria, que em janeiro, quando nós assumimos, nós ainda estávamos trabalhando no ano 2012, porque só veio encerrar em fevereiro, já devido à greve de 2011, né? O nosso calendário está defasado, está atrasado. Então, a nossa primeira preocupação foi ficar ao par desses resultados e já planejarmos, já ver a maneira como a gente superar isso tudo. Então, nosso trabalho está totalmente focado nesses resultados. É tanto que com essa paralisação, agora, a nossa primeira preocupação foi essa. E os nossos resultados? Porque o nosso foco é trabalhar o resultado dos nossos alunos. O pedagógico, a equipe da secretaria, que está por demais competente, o pessoal comprometido. Estou muito satisfeita e o nosso foco é trabalhar a melhoria desses resultados. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Mas sua tréplica. Eu diria que um dos aspectos que precisa imediatamente ser resolvido é a greve que a gente está vivendo desde o dia 12, porque isso terá grande inferência nesse processo de aprendizagem. É colocado aqui pela secretária que a equipe é excelente, né, da secretaria, e eu diria que os nossos professores, uma grande maioria, eles têm compromissos com a educação, com o seu pedagógico cotidiano. E o que precisa são resolutividades, melhorias da qualidade de ensino. A gente precisa de uma tecnologia que já avança mundo afora e a gente ainda está permeado no giz e apagador, muito quando num número ínfimo. Ainda um pincelzinho atômico num quadro branco. São questões como essas que precisam serem trabalhadas. Gente, lembrando que o Carreira em Pauta está sendo gravado. Há uma expectativa que ainda ao longo desta semana a greve dos servidores municipais da educação seja encerrada. É o que nós esperamos também, que prefeitura, que município e educadores cheguem a um consenso e até o final da semana, quando o Carreira em Pauta vai ao ar, agora no sábado pela manhã, já não esteja mais em greve e, afinal de contas, o principal interessado, que é o estudante da rede municipal, não seja prejudicado. Bem, encerrando a série de perguntas deste bloco, a estudante Giovana. Em Juazeiro do Norte, um vereador ganha R$10 mil, enquanto um professor, o piso, se eu não me engano, é R$ 1.083, correto? Você acredita ser proporcional o salário de um e de outro, pelo tanto que trabalha? Não. Eu acredito que o nosso professor aqui em Juazeiro, ele, em relação às demais cidades, ele ganha bem, ele já ganha o piso. Mas o professor tem que sempre ser valorizado e procurar ganhar mais, ganhar bem melhor, porque a gente reconhece o empenho, a importância do professor, porque é pelo professor que passam todas as outras funções, né? Os médicos, os outros profissionais, todos passaram pelo professor. E o professor precisa ser valorizado, bem pago, né? Tem que ser. Mas Olha, essa questão, ela é nacional, né? Uma das profissões que precisava ter valorização e que a lei do piso nacional, ela trouxe o objetivo de fazer isso acontecer, como em todo o país, aqui eu diria que nós não ganhamos bem. Ganhamos no objetivo proposto, mais ou menos, e sob conquistas do sindicato, da categoria, que é uma das categorias que sempre luta, o piso do pessoal com especialização
ele é em torno de R$ 1.087,11, é exatamente isso, R$ 1.087,11, e aí vem esses 40%, que ele é quem está em jogo, né? Retirar. A gente sabe que o objetivo da prefeitura é retirar. Ele vai agora incorporar esses 10, e à medida que o tempo for passando, isso vai ocorrer. Quero também deixar aqui claro que em 2006 houve uma luta, uma conversa para que não mexesse nessa regência de classe, gratificação e insalubridade do professor. Ok, mas secretária, tréplica. Nós queremos esclarecer mais uma vez que esses 40% não foram retirados e que a gente reconhece que o professor merece ter suas gratificações, merece ser bem valorizado. É certo, como eu já falei, que o professor aqui, ele é melhor o salário dele do que de muitas cidades, de muitos municípios, mas precisam ser melhorados. Isso eu defendo, sou professora e também acho que eles precisam melhorar, mas a gente tem que também ver como é que a situação, né, das verbas, o que a gente disponibiliza para isso. Então a gente só pode fazer uma coisa quando a gente pode. Ok, ninguém secretária. pode ultrapassar, não é? Muito obrigado. Este foi o primeiro bloco do Cariri em Pauta. Daqui a pouquinho estamos de volta discutindo a qualidade da educação pública no município de Juazeiro do Norte. Não saia daí. Olá pessoal, estamos de volta com Cariri em Pauta. No programa de hoje nós estamos discutindo a qualidade da educação pública municipal. Presente a secretária municipal de Educação de Juazeiro do Norte e a presidente do Sindicato dos Educadores do município. Neste bloco, além das nossas entrevistadas, estão os estudantes Renan Queiroz e Mário Silva, do curso de jornalismo da UFC no Cariri. E é exatamente o estudante Mário Silva que abre o bloco de perguntas de agora. Qual a avaliação da qualidade da educação pública oferecida aos alunos da Escola de Ensino Fundamental em Juazeiro do Norte? Eu diria que, em termos de material escolar e disponibilidade dos professores, ela é mediana, sempre com a responsabilidade de buscarmos melhores condições de trabalho para que possamos ter sempre uma aprendizagem qualificada. A questão da qualidade de educação, ela não é diferente de todo o país, onde há ainda escolas que precisam ser melhoradas, onde há ainda professores que têm que se preocupar, como foi este ano, com toda uma questão salarial, porque a gente entrou o mês de janeiro, isso é um fato que não pode ser esquecido, com os salários sendo retirados 40%, ou até 50%, no caso de alguns professores que têm um sábado, eu digo tem, que a secretária poderá esclarecer melhor isso, porque é o que eu sei ainda, né, que tem um sábado como planejamento, e eles, do 1º ao 5º ano, têm 10%. Lei criada na antiga administração do atual prefeito, mas que neste início de ano teve que estar estressando-se para que isso não fosse tirado. Nós tivemos o ressarcimento sob entradas do sindicato com liminar que nos deu esse direito. Ok, mas então são essas questões. Ok, muito obrigado. Secretária Célia Viana, por gentileza. Quanto à qualidade do nosso ensino, a nossa preocupação é melhorar. Nós proporcionamos aos nossos professores formações. Fizemos uma revisão em todas as escolas, o que é para melhorar o ambiente escolar, porque a gente entende que o ambiente escolar favorável ao nosso aluno é bem melhor para a sua aprendizagem. Então, começamos aí agendando formações com professores, formação com secretárias, formação
merendeiras, auxiliares de merendeiras, já fizemos, vigias, todo o pessoal que compõe as escolas. Então, a gente fazendo esses momentos de formações, eles ficam bem mais capacitados para enfrentar o dia a dia de trabalho. E nossa preocupação é essa, que os profissionais realmente estejam aptos a exercer as suas funções. E a melhoria do ambiente escolar também, que é muito importante. Nossas escolas, muitas estavam bem estragadas, bem precisando realmente de reparos, e nós já conseguimos quase 20 escolas, e a nossa meta é atender às 100% das escolas. Mas é 1 minuto para a tréplica. Olha, essa questão da qualidade, exatamente, todo corpo de trabalhadores da escola, ele é um educador. Há uma questão que o próprio plano de educação já traz isso. E eu já coloquei como sindicato essa reivindicação para que nós possamos discutir com antecedência a questão do plano de cargos e carreira de todo o funcionalismo da educação. Porque isso é colocação, é exigência, são discussões que já percorrem todo o Plano Nacional de Educação. Então, eu acredito que isso irá também trazer melhores qualificações, dar melhor qualidade ao servidor da escola pública, porque todos nós que estamos no cotidiano da escola somos educadores e precisamos entender isso como um trabalho coletivo. Bem, presente também no Cariri em Pauta o estudante Renan Queiroz, do 7º semestre do curso de jornalismo. É com você, Renan. Bom dia, Edwin. Bom dia, Célia Viana. Bom dia, Mazé dos Santos. A minha pergunta é a seguinte. A Constituição de 88, ela garante que o professor tenha reduzido 5 anos para a sua aposentadoria na questão da aposentadoria por tempo de serviço. Foi aprovada na Câmara de Vereadores uma lei com um novo PCCR que vai de contra o que, inclusive, a Constituição entende, que o professor ele é onerado durante a sua carreira e necessita de um tempo menor para se aposentar. Esse novo PCCR previa, que foi votado pela Câmara, previa uma redução daqueles professores que estavam inativos, sendo que eles já foram onerados, ele já existe a questão da insalubridade por tempo de serviço. A minha pergunta é a seguinte: como é que a prefeitura vê essa questão dos professores que já teve um prejuízo na sua capacidade laborativa? Secretária. Quanto à redução de carga horária, houve realmente essa lei, né, na administração anterior, mas que ela foi revogada. O professor se aposenta com 25 anos, com todos os seus direitos. Tudo que ele adquiriu durante o percurso, ele leva para a sua aposentadoria. Não vai haver perda nenhuma. Mas com a proposta que foi aprovada na Câmara de novo PCCR, a redução de 30%. A minha pergunta é justamente essa, porque a prefeitura está indo contra, por exemplo, até a Constituição. Redução de 30%? De 40%, aliás. Desculpa. Não houve redução. Os salários estão aí. Receberam sexta-feira. Mas só que o prefeito ainda não sancionou essa lei, né? Não houve redução. Não publicou. Mas não houve redução. Já sancionou. Ok, Mazé, por gentileza. Então, a lei foi sancionada, ela não foi publicada. Por isso, a gente entende, porque o texto que está lá é bastante claro, como a procuradora disse, interpretemos, mas não dá para interpretar. Está lá dizendo que vai incorporar, foi usado até um termo, será revisto, mudado o verbo, e está lá que será incorporar 10, né, ficará os 30, só que ela publicada faria a retirada para o professor que é readaptado. Isso a lei que passou na Câmara dos Vereadores? A lei que passou na Câmara. E a retirada, eu não deixo de insistir, como é todo direito da secretária dizer que não foi, mas eu não deixo de insistir que não foi retirada este mês, é fato. Não foi. Porque não foi publicada. E a lei, juridicamente, legalmente, ela só pode ser trabalhada quando publicada, e não foi. A gente entende que lá para julho a gente vai ter novos momentos que servirão
eu vou usar um termo bem popular, de atrapalhação nosso pedagógico, de estresse para o professor. Então, dentro da busca da qualidade de ensino, é aí que nós precisamos, ela como secretária, a gente como sindicato e pessoa que está junto aos professores, que sou professora. Vale ressaltar que estou readaptada também, já por limitações de saúde. A gente precisa trabalhar melhor para não acontecer tanto estresse. Secretária, a senhora disse que este mês o valor foi pago integralmente aos professores. A grande pergunta dos professores é, nos próximos meses esse pagamento também será integral, secretária? Eu quero deixar bem claro que o nosso trabalho na secretaria, nós estamos na secretaria para fazer um trabalho de melhorar a educação de Juazeiro. Como já falei, a nossa equipe está disposta a isso. Queremos trabalhar livremente, de diálogo aberto com os professores. E também nós teremos nossa proposta. Queremos sentar com o sindicato, que está até marcado para amanhã, não é, mas amanhã uma audiência. Nós vamos levar a nossa proposta, nós vamos ouvir o sindicato e nós vamos chegar a um denominador comum. Porque meu propósito é esse, da minha equipe e do prefeito de Juazeiro. A gente trabalhar em união e com diálogo e visando, como eu já disse, o nosso foco principal, o nosso aluno. Então, vamos fazer tudo que for possível para que esse aluno não tenha prejuízo nos resultados. Okay. Então, nossa missão é essa na secretaria. Queremos dar uma roupagem nova à educação de Juazeiro. Tudo que a gente faz, todo caminho que a gente percorre, a gente sempre encontra pedras, a gente sempre encontra dificuldades. Mas quando a gente tem compromisso, a gente tem vontade de fazer que aconteça, tem vontade que o resultado realmente seja aquele que a gente se propôs, a gente faz tudo, né? A gente revê as situações, contanto que o nosso aluno não seja prejudicado. Ok, secretário, muito obrigado. Mário Silva. Existe algum incentivo para que os estudantes da rede pública, né, de ensino aqui na cidade desenvolvam suas potencialidades no que se refere à ciência e tecnologia? Não, olhe, as salas de computações, elas em muitas escolas já existem, né? Só que precisa ser ter todo um potencial de ação da secretaria para como funcionar. E eu diria da própria prefeitura, porque eu não sei, eu vejo muito que pode a secretária querer fazer, mas o chefe do executivo é quem determina, né? Aí é uma questão entre eles lá, mas eu diria que ele precisa ter um olhar mais detalhado, um olhar mais dentro deste momento de necessidade da educação, e essas salas, que é um dos mecanismos onde a gente pode dizer que é ciência e tecnologia, pelo menos aproximadamente tecnologia, funcionarem de verdade. E eu digo isso porque estou, não diariamente, mas semanalmente, porque eu tenho uma licença do mandato sindical, eu estou nas escolas, eu estou na escola que eu trabalho. E falta isso, o computador, as salas de computação funcionarem. Ok, secretária. O nosso laboratório, realmente, a gente está fazendo uma revisão geral. Já recuperamos vários laboratórios. Nós temos uma equipe de informática lá na secretaria, totalmente voltados para esse trabalho. E quando a gente concluir, que ver quais são as dificuldades que a gente vai ter mais, o que é que a gente precisa para ampliar, para comprar equipamento, nós temos a total liberdade, o prefeito nos dá todo o apoio e ele me dá toda a autonomia para a gente resolver o que for de melhor para nossos alunos e para nossas escolas. Aí a nossa preocupação é modernizar e equipar os laboratórios. Nesse sentido, a gente precisa mesmo, né, que isso seja feito, porque o que ocorre, a gente que está no cotidiano das escolas, é que a questão da própria internet, né? Claro que em toda região isso ainda é um pouco falho, mas que precisamos ver como melhorar isso para que possa. É o que temos de tecnologia nas escolas. Assim, para dizer
que é uma inovação. Então, isso precisa existir e funcionar. Acredito que com o compromisso aqui, eles poderão ver isso, né? Outra coisa assim, que não está no cerne dessa pergunta, mas que eu faço questão de ressaltar, é que vejamos quem está lá no dia a dia da escola, para que não tenhamos um grande número de professores e precisar retirar salários e não ter esses professores trabalhando. Ou seja, a gente vê muitas vezes numa folha de pagamento um número grande que atrapalha o funcionamento do dia a dia porque não está lá no cotidiano. Ok, Mazé. Muito obrigado. Renan Queiroz. Nacionalmente, a gente tem visto, como foi falado, inclusive no início do programa, a questão das manifestações, né? Infelizmente, a sociedade às vezes hostiliza as pessoas que fazem essas manifestações por acreditar muitas vezes que, por exemplo, o maior prejudicado seria o aluno e às vezes, muitas vezes, talvez não dê em nada. A minha pergunta, já que a gente está nessa onda de manifestações por todo o Brasil, se vocês acreditam, já que a crítica pergunta para as duas, né, que esse tipo de manifestação ele possa trazer melhorias muito mais além do que a pauta de reivindicação do salário, porque existe toda uma questão de melhoria na educação. Por exemplo, hoje, a Dilma, inclusive, fez um pronunciamento dizendo que todo o dinheiro do petróleo vai ser para a educação. E aí a minha pergunta é essa: será que isso é um reflexo dos movimentos sociais? É um reflexo dos governos? Como é que está? Como é que vocês veem essa questão? Secretária. Olha, eu respeito muito essas manifestações, que elas realmente são organizadas. O povo tem direito a fazer suas reivindicações, porque às vezes até um alerta, aquilo que estava adormecido, com a manifestação, com o grito, né, mesmo como se diz, aquilo acorda. Eu só não sou a favor a baderna, a depredação, né, do público, violência. Isso, eu acredito que nem todos que estão ali estão com esse propósito. É a minoria que aproveita a ocasião para poder manifestar esse lado violento, né? Então, eu acredito que é saudável até isso, que aconteça. A sociedade precisa também falar, se manifestar, porque, como eu disse, às vezes a gente não está nem acordado para determinada coisa que está incomodando, que está atrapalhando, e a sociedade tem que mesmo procurar, né, esclarecer isso e pedir aos nossos superiores, aos políticos, às pessoas que estão no poder, para que melhorem os trabalhos, para que a saúde melhore, a educação, a segurança. Tudo precisa sempre ser reajustado. Agora, quando parte para a violência, para acabar o patrimônio público, a enfrentar, eu acho falta de respeito com as autoridades. A gente reivindica, mas com jeito, com educação, não precisa violência. Okay. Acho que tem que haver esse respeito. As manifestações no país eu entendo como um sinal de alerta. Olha, governantes, vocês não estão cumprindo o papel de vocês. Vocês, no caso, pegando desde o vereador, vocês representam o povo. E não adianta vocês dizerem, porque a gente escutou isso aqui na Câmara de Juazeiro, colocando por vereadores, sendo colocado por vereadores para alguns professores, nós já pagamos o voto de vocês. Que a gente sabe que existe essa compra de voto. Isso é inadmissível, mas eu ouvi isso. Então, é essa alerta que está sendo dada aos políticos, essas manifestações quanto à questão de depredação do patrimônio público, isso é inadmissível, mas que é um momento riquíssimo para o nosso país e que eles, políticos, se coloquem para uma verdadeira reflexão do seu papel como representante do povo que quer cidadania. E os royalties do petróleo, ela disse, isso já é uma luta antiga, para que venha para a educação, como é também a reivindicação dos 10% do PIB para a educação. Ok. Eu quero agradecer a presença da secretária municipal de educação e da representante dos educadores, a presidente do Sindicato dos Servidores do município, que hoje conversaram conosco sobre a educação pública municipal.
O objetivo do Carreirinha em Pauta é fazer com que a educação ela seja discutida pela sociedade e efetivamente nós tenhamos condições de melhorar a qualidade. Nós, eu digo a sociedade, tenha condições de melhorar a qualidade da educação pública. Agradecer também aos nossos patrocinadores, a BSG, Biro de Serviços Gráficos e as lojas Casa Bonita, que viabilizaram, junto com a TV Verde Vale, o Carreirinha em Pauta. Agradecer principalmente a você que está em casa e mais uma vez nos prestigia com a sua audiência. Esperamos que, quando o Carreirinha em Pauta for ao ar, agora no sábado, efetivamente a greve já tenha sido encerrada e prefeitura e professores tenham finalmente entrado em acordo e o aluno volte a ter suas aulas normalmente. Bem, o Carreirinha em Pauta vai ficando por aqui. Para você, um ótimo final de semana e até sábado que vem.